Boa noite. O Hospital Municipal de Cubatão vive dias de caos. Faltam médicos, remédios e até comida para funcionários e pacientes. Nem atestados de óbito estão sendo registrados na unidade de saúde. Técio Decati Nunes tem 38 anos e corre o risco de amputar o pé por falta de atendimento adequado. Ele está internado no Hospital Municipal de Cubatão há 4 meses e já passou por 4 cirurgias. Agora, foi informado de que não há médicos para cuidar do caso dele. O carpinteiro está com uma fratura exposta no tornozelo e aguarda uma vaga para ser transferido. Eu me sinto abatido, né? Sem força, com as mãos amarradas, sem poder fazer nada. Porque cada vez mais está agravando o meu quadro aqui. Laura é conselheiro de saúde do município e foi buscar uma solução para Técio. Ele afirma que o novo secretário de saúde de Cubatão, Antônio Carlos Ferreira Castro, que assumiu a pasta em 26 de junho, disse não poder fazer nada pelo paciente. Ele disse que a responsabilidade não é dele, sim do hospital, né? Porque o paciente... Aí eu fiquei pensando, o pai que não tem autonomia do filho, né? Se ele não pode mandar no hospital, quem é que pode? Se ele não pode resolver o problema desse paciente, quem é que pode resolver? No início do mês, a juíza da 4ª Vara Cível de Cubatão determinou a intervenção estadual do hospital, afastando por até 180 dias a administração, que hoje é exercida pela Prefeitura. O governo do estado anunciou que iria recorrer da decisão, já que não concorda. Afirma que não é papel do estado administrar hospitais municipais. Já a Prefeitura, que também não concorda com a decisão, dá andamento ao processo para nomear a nova organização social que irá gerir a unidade. Enquanto isso, pacientes aguardam uma solução e não sabem mais onde procurar ajuda. Aqui você vem, a única coisa que você vai achar é o clínico para caminhar para pegar algum remédio na farmácia e o resto não tem como, você tem que correr pro casqueiro, entendeu? Abandono total. Abandono total. Tá precário o negócio aqui, tá feio, a população tá revoltada. Segundo essa funcionária, que não quis se identificar, o hospital está apenas com 8 pacientes internados e sem nenhuma condição de funcionamento. Não tem nada. No entanto, a refeição dos funcionários, é ovo, arroz e ovo. Todos os dias? Todos os dias. E para os pacientes? Paciente é carne moída, não sai da carne moída. Todos os dias? Todos os dias. Que não é correto? Que não é correto, mas o cardápio que mandam para o Ministério, porque já teve denúncia, o cardápio que mandam é totalmente diferente. Ela ainda denuncia a morte do paciente Djalma Feitosa na última semana. Segundo ela, nem o atestado de óbito foi registrado pelo hospital. Levaram ele, ninguém sabe para onde. Vocês já levaram para o IML, porque não tinha médico aqui para dar atestado de óbito. Então, ficou difícil, né? Até hoje a gente não sabe o que realmente aconteceu. Nós pedimos uma entrevista ao secretário de Saúde de Cubatão, Antônio Carlos Ferreira de Castro, que preferiu se manifestar em nota. Sobre o paciente Técio Nunes, a Prefeitura informa que ele está recebendo o tratamento adequado e está agendada para o dia 9 de setembro uma consulta na Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde do Governo do Estado, no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande. Quanto às outras 2 denúncias, falta de alimentação e falta de médico para assinar atestado de óbito, a Prefeitura as questiona usando como argumento uma visita feita hoje pela manhã pelo secretário de Saúde ao hospital. Na visita, que teve duração de 1h30, nenhum paciente ou funcionário reclamou sobre esses assuntos. No final da nota, a Prefeitura faz questão de disponibilizar o telefone da ouvidoria do município para qualquer tipo de reclamação. O número é 0800 772 6451. 0800 772 6451. E em Santos, o processo de licitação para a gestão do Hospital dos Estivadores foi suspenso por um mandado de segurança da organização social ProSaúde. A medida foi acatada pela primeira vara da Fazenda Pública da cidade. O grupo contesta informações não contidas no edital que definiu qual OS iria administrar o espaço. No dia 15 de julho, a Prefeitura divulgou que o Instituto Oswaldo Cruz passaria a gerenciar a unidade.
A administração municipal afirma que ainda não foi notificada da decisão da Justiça. Candidato a vereador em Guarujá é executado com mais de 10 tiros. O crime foi hoje pela manhã. O crime aconteceu por volta das 10h30 da manhã na rua Arilene Farinazo Ferreira, no Jardim Boa Esperança. O candidato saía de carro desse salão de festas, que também era usado como comitê de campanha, quando foi abordado pelos criminosos. A vítima, no veículo, ela perdeu o controle, colidiu contra um muro e ali os indivíduos finalizaram os disparos. No banco de trás do carro do candidato foi encontrada uma arma sem munição. Segundo a família da vítima, Celso do Transporte tinha porte de arma. A suspeita da polícia é de que 3 homens tenham cometido o crime. Próximo ao local foi localizado esse automóvel, roubado no dia 1º de agosto. Ele teria sido usado para cometer o assassinato. Depois, os bandidos teriam abandonado e usado outro veículo para a fuga. Inicialmente, a gente apurou um local que foi usado esse Siena, que está sendo apreendido, e um carro grande, possivelmente para dar alguma cobertura. Celso do Transporte tinha 43 anos. Pela segunda vez, o candidato disputava uma vaga na Câmara de Guarujá. As investigações não descartam que o crime tenha acontecido por uma motivação política. Era uma pessoa muito conhecida na cidade, empresário do ramo de transportes. Então agora a gente vai começar a investigar se a vítima tinha alguma inimizade ou alguma inimizade política, início de campanha eleitoral. Então a gente vai checar tudo isso, por isso que a gente não descarta nenhuma possibilidade. Esse não é o primeiro crime envolvendo políticos em Guarujá, no intervalo menor a 4 anos. Em 2012, o ex-secretário de Coordenação Governamental da Prefeitura, Ricardo Augusto Joaquim de Oliveira, foi executado durante uma reunião do Partido da Pátria Livre em Vicente de Carvalho. Ele foi surpreendido por 2 homens e baleado 3 vezes. Os criminosos fugiram em 2 motos. Como já é tradição, a Santa Cecília TV vai realizar debates com os candidatos a prefeito nas cidades da Baixada Santista. No primeiro encontro da série, o município escolhido foi Mongaguá. O debate foi mediado pelo apresentador Irineu Alves. Boa noite. O Sistema Santa Cecília de Comunicação inicia hoje a série de debates entre os candidatos a prefeito das cidades da Baixada Santista. Participaram André Bahia, do PTC, Jacó Neto, do PP, Renato Donato, do PSB, professor Arthur, do PSDB e Rafael Redó, do DEM. No primeiro bloco, eles responderam perguntas dos internautas feitas no Santa Portal. Vamos então ao sorteio do tema e também do primeiro candidato. O doutor Marcelo Henrique fará esse sorteio, por favor. Primeiro candidato, Renato Donato. E o tema? Funcionalismo público. No segundo e terceiro blocos, os candidatos fizeram perguntas entre si sobre temas de interesse da população: geração de emprego, saúde, mobilidade urbana, turismo e segurança. A ordem foi definida por sorteio. Jacó Neto. Candidato Jacó Neto, por favor, para quem é a sua pergunta? Professor Arthur. Para quem? Professor Arthur. Já no quarto bloco, a pergunta foi sobre tema livre. E no quinto e último bloco, os candidatos fizeram considerações finais. O debate é um ato democrático, onde os candidatos colocam as suas opiniões, os seus projetos. Né? E o que nós vimos aqui foi uma discussão sadia. A única coisa é que muita promessa, né? A união da oposição contra a situação. Certo? Muita promessa, ninguém sabe onde vai pegar o dinheiro para realizar. A família de Mongaguá sabe que o nosso governo é sério, nossas contas no Tribunal de Contas todas aprovadas, não tem corrupção, nós fazemos mesmo, fazemos saúde, fazemos educação com qualidade. E a família de Mongaguá não pode entrar em conversa mole de promessas que não vão acontecer. Foi muito bom mesmo, altíssimo nível. Como tem que ser, respeitando o eleitor em Mongaguá e respeitando cada candidato. Respeitar a história também é muito importante. Não adianta mudança sem ter um pouco de história, sem ter bagagem, sem ter time, equipe e plano de governo. É isso que a gente vem propor. O novo nosso não é novo de idade, é um novo de ideias, né? É um novo para a cidade de Mongaguá, que eu tenho certeza que a gente pode resgatar
uma história muito boa. Foi um debate muito bom, foi um debate que nós nos respeitamos, um debate que esclareceu bastante, que deu para a população de Mongaguá ver o nível dos candidatos. Eu faço parte, como eu disse, de uma das famílias que construiu Mongaguá. Apesar disso fazer muito mal para algumas pessoas, mas a minha família ajudou a construir Mongaguá. E nós temos propostas no nosso plano de governo, mas propostas pé no chão, propostas que nós sabemos que dá para cumprir. Então, nós queremos hoje governar Mongaguá para o povo, devolver Mongaguá para o povo de Mongaguá. Eu acho que foi ótimo, muito bom mesmo, porque a gente pôde expor um pouco das nossas ideias. É claro, a gente gostaria de ter mais tempo para poder falar um pouco mais com a nossa população de Mongaguá, mas eu dei o recado e eu tenho certeza que a população conseguiu avaliar quem está mais preparado de verdade, não é só novo em idade, mas novo em potencial. Tem grupo político, sim, e chegou a hora da mudança. Em Mongaguá, eu tenho certeza que a população, essa noite, vai dormir com uma sensação de esperança, que está chegando. Eu acho que a gente precisa de se amadurecer mais, nós precisamos um tempinho um pouco maior, mas para falar de projetos futuros, precisamos de realmente pessoas que tenham passado limpo. Não adianta ser só jovem, ter 16 mandatos. Eu acho que eu, como sou uma pessoa que venho da indústria, que sou um administrador, sou um vencedor, eu quero a oportunidade da população de Mongaguá para me ajudar nesse pleito, para poder eu fazer o melhor para a minha cidade. Para falar mais sobre o debate de ontem, nós recebemos o especialista em marketing político Iberê Cirna, que vai nos acompanhar pelas próximas semanas, durante a campanha eleitoral e também no dia da votação no primeiro turno. Iberê, bem-vindo mais uma vez aqui, obrigado pela presença. Quais as suas impressões a respeito do debate, Iberê? Primeiro, é um prazer estar na companhia de vocês e dizer que o debate, e dar os parabéns à Santa Cecília TV, porque é o espaço mais democrático. Se prestarem atenção, o debate acaba equilibrando o tempo de todos os candidatos, um pouco diferente da distribuição de horário gratuito da televisão. Então é interessante porque dá a oportunidade a todos os candidatos terem o mesmo espaço e apresentarem as suas propostas. Se isto vai, de alguma forma, decidir ou não o voto do eleitor, pelo menos está se apresentando propostas e tornando-se conhecido cada um dos candidatos a prefeito. Seria essa exatamente a pergunta. O debate tem esse poder, de alguma maneira, de influenciar o eleitor, seja positiva ou negativamente, ou normalmente nessa época o eleitor já está decidido, Iberê? Quer dizer, ele assiste o debate, mas na verdade ele já se decidiu pelo candidato. Tem algum poder de influência nessas horas? É um poder extremamente pequeno. Eu vejo que o profissionalismo não está só do lado do político, não. Acho que o eleitor aprendeu, de alguma forma, a escolher o seu candidato. Se bem ou mal, é outro questionamento. Mas ele já tem, hoje, para quem milita na política, sabe melhor do que ninguém, como é que se faz essas lideranças, como é que se cativa as lideranças para as minhas campanhas. Então, a preocupação que se tem é que eu trouxe para a televisão uma discussão, uma proposta, eu me posicionei, eu questionei, e aí eu acho que é o mais importante, é o questionamento criado entre os candidatos na tentativa de colocar uma saia justa de um para o outro. Porque, na verdade, ele está lá com a sua proposta e no núcleo que ele está trabalhando já está amplamente difundida essa ideia. Então, não acho que muda muita coisa. Muda se o candidato errar. Esse é o grande problema. E nós temos, historicamente, se pegarmos aí os debates da televisão famosos para a presidência, ela não configurou o voto, ela fez com que um errasse e aí perdeu a eleição. O famoso debate Lula-Collor, né? Lula-Collor, quer dizer, e outros tantos, né? Você vai pegar aí o preço do pãozinho do Suplicy, sim. Você vai pegar alguns que, de alguma forma, no debate, embora pudesse apresentar uma boa proposta, ele foi traído por uma pergunta muito capciosa dada pelo seu concorrente e que prejudicou, sim, porque virou, né, um dito popular o erro que o cara cometeu. Né? É a história do Fernando Henrique do ateu. Então, assim, existem alguns detalhes. Não que cresça, mas você não pode errar. E, às vezes, a tentativa nesse embate é fazer com que o outro erre.
A propaganda gratuita no rádio e na televisão diminuiu muito, né? São 2 semanas a menos, né, Iberê? Sem dúvida. Esse ano. O debate ganha importância por isso, porque, como você colocou no início, é um espaço democrático, que todo mundo tem o mesmo tempo, e é um tempo a mais nesse caso agora, né? A participação no debate parece que aumenta de importância que todos os candidatos estejam presentes. É porque você, se fizer hoje a correlação de força, veja aí que existe um desequilíbrio. Quando você tem uma coligação com 25 partidos, 30 partidos, você tem um horário muito maior do que um outro candidato que não tem muita coligação. Então, um tem 1 minuto, outro tem 15. Ora, o debate iguala isso, é um espaço extremamente democrático e igual. Né? A mesma forma que fica a exposição, o candidato X vai ficar o Y. Ele tem o mesmo tempo e tem a mesma importância. Então, por isso que eu acho que o debate ainda é um conteúdo mais democrático que o horário gratuito da televisão. Agora, como solucionar isso para os cargos do Legislativo, por exemplo? Não tem como solucionar, né? Não. Aqui só em Santos são quantos? 400 candidatos? Não, o Legislativo não tem jeito. O Legislativo a gente tem dito aí, numa sucessão de entrevistas que tem se dado, é a sola de sapato. Tem que andar, não tem mais jeito. Então não tem aquela coisa, vai continuar da Lei Falcão, meu nome é José e ficou por isso mesmo. Então é andar, é buscar o seu voto na sua comunidade, é buscar o seu voto no seu reduto. E o Legislativo fica um pouco apartado desse processo. Né? Mesmo no horário de televisão, 60% é para o Executivo. Não, nos horários cheios, né, naqueles 10 minutos que tem, é só Executivo. Sim. Mas... E mesmo nas inserções depois, ainda a maior parte é para o Executivo. 60% é do Executivo. E 40% para o Legislativo. Então, na verdade, o Legislativo está assim, ele tem uma limitação de verba, como tem também o Executivo, extremamente baixa. A gente dá o exemplo sempre, você pega um município como Itanhaém, o vereador pode gastar R$10 mil. Né? Pode. É o limite. É o limite que ele tem. Agora, R$10 mil, para o nosso telespectador que está assistindo, não dá para pagar o jantar da equipe dele, entendeu? A gasolina. Então é uma coisa assim, meio desequilibrada. Se você pegar o Executivo, ele pode gastar um pouco mais, mas também está no limite. Então, fora das campanhas. Isto faz com que a sola de sapato e o sapatinho lá de salto bem grosso, né, durar bastante, faz com que ele tenha que andar, porque não tem outro jeito. O voto distrital, nesse caso, vai acabar se institucionalizando, não é? Porque o cara vai percorrer também a comunidade dele, não é, Iberê, nesse caso? Mas então, o voto distrital é uma discussão, a gente tem uma discussão de reforma política há miseravelmente 16, 17 anos que se fala em cláusula de barreira, sim, a verticalização, financiamento de campanha, a obrigatoriedade do voto, a fidelidade partidária, que eu me lembro pelo menos há 15 anos. Sim. E aí nós fazemos em 2015, quando você fez uma mini reforma, você coloca o quê? Você coloca um band-aid, entendeu? Mas não mexe substancialmente, né, na estrutura toda desse sistema político. Então, remenda aqui, ó, agora pode, agora diminui, agora não pode financiamento de campanha. Então, de alguma forma, está se fazendo as golfadas, não se faz um estudo aprofundado, né? Porque quando você fala... Existe reeleição, agora não existe mais reeleição. Então, é assim, parece que a gente aprova algumas coisas casuisticamente, o que é interessante em determinado momento, então é aprovado. Porque o financiamento de campanha, por exemplo, já está sendo questionado. Sem dúvida. Muito provavelmente, na próxima eleição, já vai ter sido revista essa posição, não é? Porque assim, a partir do momento que você proíbe, existe pelo menos 10 gênios sentados numa mesa, tentando descobrir como é que ele vai dar a volta nesse procedimento. Exatamente. Então, nós já estamos discutindo aí financiamento de campanha. Merecido. Quanto ao voto distrital, só para dizer uma coisa, a maior briga é definição dos distritos. Essa é a grande briga, porque faz como dividir, né? Como dividir? Aquele pedacinho é meu lá, porque eu tenho lá o meu... Então é difícil fazer esse voto distrital. Berê, obrigado mais uma vez, uma boa noite para você. Muito obrigado, um abraço. Futebol. O Santos enfrenta o Vasco nesse momento na Vila Belmiro. O confronto ainda está no primeiro tempo e o placar é de 0-0. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O único desfalque do Peixe é o meia Jean Mota, que já atuou na competição pelo Fortaleza.
Mais detalhes você confere no Santa Portal. E a medalhista olímpica Poliana Okimoto chegou hoje a Santos depois da inédita conquista no Rio de Janeiro. A nadadora da Unisanta foi recebida com festa na cidade. Poliana Okimoto desfilou em carro aberto pela cidade. O técnico Ricardo Sintra e a mãe, Cléo Okimoto, estavam ao lado da atleta. Nas ruas, a população interagia com a campeã. Neste momento, a medalhista olímpica da Unisanta, Poliana Okimoto, chega à universidade. Uma grande festa foi preparada para recebê-la. Alunos, professores, funcionários estão aqui prestigiando e cumprimentando Poliana Okimoto. É algo ímpar. Nós nunca tivemos qualquer mulher chegando a esse ponto no Brasil e sendo uma siciliana, nós estamos muito felizes. Parabéns, Poliana, parabéns, família siciliana, por essa conquista. Na verdade, mesmo se ela não tivesse medalha, só dela estar participando, eu acho, representando o Brasil e ter se classificado, eu acho que já está de parabéns. Ela merece essa festa mesmo. A medalhista olímpica conversou com a imprensa no consistório da universidade. Agradeceu o apoio da Unisanta e de todos os brasileiros. Eu gostaria muito de agradecer a homenagem da Unisanta. Eu fiquei realmente muito emocionada. Não quero chorar de novo, já estou chorando demais, né? Já chorei muito depois da medalha, então eu realmente fiquei muito Poliana emocionada. Okimoto está emocionada, por tudo agradecendo que a a universidade Esses e a presença de 2, todos. 3 anos que eu já estou aqui, eu me sinto muito feliz de estar competindo pela Unisanta e de estar levando a Unisanta junto comigo. Então, muito obrigada. Nada do que eu fiz foi sozinha e vocês fazem muito parte dessa medalha. É um pedacinho de vocês também. Desde Pequim, Londres e agora no Brasil, pela terceira vez essa oportunidade, nós temos a maratona aquática incluído de uma forma definitiva no calendário das Olimpíadas no mundo. Então é um orgulho para nós estarmos nesse momento tendo mais uma dessas inúmeras conquistas. Poliana Okimoto já tem uma bagagem e uma série de conquistas muito expressivas a nível nacional e mundial, sendo várias vezes a primeira mulher a desbravar estas águas, essas braçadas e conseguir, de uma forma histórica e fantástica, escrever o nome de Poliana Okimoto, de Ricardo Sintra, da Universidade de Santa Cecília, da natação brasileira para o mundo. Poliana Okimoto foi a 4ª atleta a completar a prova de 10 quilômetros na praia de Copacabana, com um tempo de 1 hora, 56 minutos e 51 segundos. A atleta foi beneficiada com a desclassificação da 2ª colocada, a francesa Aurier Miller, que ultrapassou a italiana Rachele Bruni, segurando o braço da nadadora, que chegou em 3º lugar. Dessa forma, Rachele Bruni ficou com a prata e Poliana Okimoto com bronze. O tempo todo eu sabia qual era a minha colocação. Eu fiz a melhor prova da minha vida. Eu estava muito consciente, muito concentrada no que eu estava fazendo. Eu estava muito focada, não só nos treinamentos para a competição, mas na prova em si. Eu estava muito focada. Eu sabia o que eu estava fazendo, quem estava na frente, quem estava atrás, o tempo todo nas 2 horas de prova. E faltando ali 500 metros, 300 metros, eu sabia que eu estava em chance de medalha. E quando eu cheguei em 4º lugar, eu não saí com a sensação de frustração por ser um 4º lugar, por mais que 4º lugar é um lugar ingrato, mas eu saí com a sensação bem, eu estava tranquila, eu estava feliz, porque eu dei meu máximo. E depois que veio a medalha, não tem nem como explicar a sensação de felicidade, de emoção que eu senti. Foi tantos anos de carreira lutando para isso, e se a gente for pegar de treinamento para a Olimpíada, são aí 16 anos tentando buscar uma medalha, e a hora que a medalha vem todo um filme, tanto treino, tanto esforço, tanta dedicação, tanto obstáculo na frente que a gente tem que passar, cada sapo que a gente tem que engolir. Acho que eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu saí muito feliz. Não tem nem como te dizer a felicidade que eu senti.
Com 33 anos, Poliana diz estar no melhor momento da carreira. Não descarta a participação nos Jogos de Tóquio em 2020 e quer o título do circuito mundial desse ano. A maratonista aquática é a segunda colocada na competição, que só tem mais 2 etapas até o final do ano. Ambas serão disputadas na China, nos dias 9 e 15 de outubro. Estou a 6 pontos só da primeira colocada, então ainda há uma chance de vencer esse circuito mundial e eu vou dar meu máximo. Como eu sempre fiz. O circuito mundial é liderado pela italiana Rachele Bruni, medalha de prata nos Jogos do Rio. Ana Marcela Cunha é a terceira colocada. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.